Boa noite. Ele é responsável por uma associação de empresas em que o bom atendimento pode ser a diferença entre a vida e a morte. É médico, mas se especializou em gestão de saúde. O meu convidado de hoje, do Entrevista Coletiva, é o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado, doutor Marcelo Brito. Boa noite, doutor Marcelo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Na semana que passou, houve o retorno do atendimento pelo SUS de clínicas e hospitais particulares. Houve, me parece, um acordo com a Prefeitura aqui de Salvador. Exatamente que acordo foi esse? O que aconteceu, Silvana? Durante muitos e muitos anos, cerca de aproximadamente 200 clínicas, 193 é o número preciso, atendem os pacientes de SUS, isso há 10 anos, 20 anos, algumas clínicas há 40 anos. Acontece que, por força da legislação, há necessidade de se fazer um chamamento público. E esse chamamento está saindo agora entre abril e maio deste ano. A Prefeitura simplesmente nos comunicou que, a partir de janeiro, ela não mais poderia fazer o pagamento dos serviços já prestados, alegando de que a legislação não permitia que houvesse esses pagamentos sem as certidões negativas das clínicas. E isso fez com que essas clínicas entrassem em desespero. Ora, janeiro, fevereiro e a essas alturas março, já com atendimento feito, já com custos gerados, e eles simplesmente não receberiam por esses serviços. Dessa forma, foi que as clínicas resolveram suspender o atendimento e aguardar um entendimento com a Secretaria Municipal de Saúde, que terminou acontecendo agora, na semana que passou, intermediada pelo Ministério Público do Estado. Houve uma liberação dessas certidões negativas? Não, na verdade não houve liberação. Existe uma modalidade de pagamento, eu não vou entrar aqui no detalhe técnico, mas existe uma forma que se faz esse pagamento, que era a mesma forma que estava sendo adotada há aproximadamente 2 ou 3 anos para cá. Existia um decreto do prefeito que permitia a utilização dessa modalidade de pagamento e as clínicas que prestam seu serviço ao SUS recebem pelos serviços já prestados. Agora, doutor Marcelo, alguns hospitais filantrópicos, algumas entidades filantrópicas, aqui de Salvador mais especificamente, têm tido uma série de dificuldades em receber os repasses através da Prefeitura, né? Um dinheiro que vem, no geral, do governo federal. Isso também acontece com os particulares, um atraso no repasse? Sim, isso também acontece. Na verdade, a Prefeitura Municipal recebe uma determinada verba que cai no Fundo Municipal de Saúde e a própria Prefeitura tem que complementar recursos para fazer frente a esses valores que são necessários a pagar às clínicas, tanto filantrópicas quanto às clínicas privadas. Acontece que esses fundos não são suficientes para cobrir os gastos que essas clínicas e esses hospitais têm. E aí nós vivemos eternamente uma situação de desespero, onde horas são as filantrópicas, horas são as clínicas privadas, horas são os postos de saúde de família, horas são a assistência farmacêutica. Então fica variando apenas a rubrica daquilo que não tem recurso para pagar. A verdade é, o recurso não é suficiente para pagar a todo mundo. Isso é com relação ao teto de pagamento do SUS, porque recentemente, também na semana que passou, o prefeito deu uma entrevista na Band News FM em que ele disse que havia uma necessidade de elevar esse teto de repasse do SUS, que o governo federal precisaria fazer isso, ou nós iríamos, ele não disse essa palavra exatamente, mas o que ele deixou claro, ou a saúde soteropolitana iria à falência, até porque, segundo ele, hospitais e clínicas aqui da capital acabam recebendo pessoas dos 417 municípios de toda a Bahia. Olha, isso é verdade. Existe hoje uma demanda que vem do interior do estado e vem para a capital, porque o interior termina não tendo estrutura técnica para atender determinados casos com maior complexidade. Mas também é verdade de que o governo do estado tem uma verba e que ela pode alocar essa verba justamente para fazer essa compensação. Então, uma parte desse recurso vem para o estado e o estado organiza esse atendimento e pega recursos que vão para ele e dedicam àqueles municípios que têm mais estrutura e, portanto, recebem maior demanda. É o caso de Salvador, é o caso de Feira de Santana, é o caso de Vitória da Conquista, é o caso de Itabuna, é o caso de Barreiras, ou seja, determinados municípios polo terminam necessitando de um pouco mais de recursos porque atendem, além da própria população, a população que fica nos municípios circunvizinhos. Isso faz com que ele termine tendo um gasto adicional que, sim, é coberto pelo governo do estado. Tabela do SUS. Qual é a situação hoje? Não existe situação na tabela do SUS. A tabela do SUS é algo que foi inventado há algumas décadas, foi distorcido nessas décadas, e hoje você vai terminar convivendo com situações esdrúxulas do tipo consulta médica R$ 10,
cirurgias de algum nível de complexidade, cirurgias de abdômen, a menos de R$800, onde você vai ter procedimentos, por exemplo, como fraturas, tratados com gesso a menos de R$15. Quer dizer, não há possibilidade da gente estar discutindo mais sequer um reajuste de tabela do SUS. Precisa rever a tabela como um todo, trazer ela para dentro de uma realidade necessária, uma complexidade que a população já exige, já merece, e dessa forma tentar resolver essa questão de saúde pública que tanto aflige a população brasileira e principalmente a população baiana e a população de Salvador. A apresentadora do Band Cidade, Carolina Rosa, tem uma pergunta para o senhor exatamente sobre essa questão. Vamos ouvir? Boa noite. Frequentemente vemos aí denúncias de administradores de hospitais, tanto públicos quanto privados, reclamando da falta de repasse de verba ou do não reajuste das tabelas dos planos de saúde, e aí isso suspende o atendimento à população. São feitas ações emergenciais, mas logo depois esses mesmos problemas voltam. Até quando isso vai acontecer? Essa é uma pergunta que não é simples de ser resolvida. Na verdade, o que eu acredito é que nós não estejamos atacando o cerne do problema. Nós terminamos atacando apenas a consequência. E dessa forma, como nós não resolvemos a causa, ela volta a acontecer e voltamos a ter o mesmo problema em poucos tempos. Em prejuízo da população, né? Sempre, Silvana. Nós vamos sempre viver essa situação de prejuízo para a população, que no fim das contas é quem termina sofrendo. Existe uma briga de um plano de saúde, existe uma briga do SUS, com o hospital, com a clínica, com o laboratório, com o médico. A única arma, a única forma que ele tem de demonstrar a insatisfação dele em virtude do que está acontecendo é dizer, olha, não me interessa mais atender a este público, quer seja do SUS, quer seja de um plano privado de saúde, e ele termina se descredenciando, ele termina deixando de atender, muitas vezes ele até permanece credenciado, mas ele cria tanta dificuldade para gerar o atendimento, para marcar uma consulta, que ele simplesmente termina não atendendo mais ninguém daquele plano. E aí nós ficamos com essa situação recorrente, de eternamente estar com essa história de parar, desistir, descredenciar, recredenciar, e termina ficando uma coisa até chata. Você confere em instantes a relação entre médicos, hospitais e planos de saúde. O Entrevista Coletiva volta já já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva. O meu convidado de hoje é o presidente da Associação de Hospitais do Estado, Dr. Marcelo Brito. Dr. Marcelo, a cada mês, cerca de 500 ações entram na Justiça em busca de atendimento médico, de procedimentos, de autorização para procedimentos que não são autorizados pelos planos de saúde. Isso é uma necessidade da judicialização da saúde? Muitas vezes, o que nós assistimos são procedimentos médicos que são solicitados às operadoras e elas criam dificuldades que são dificuldades que não têm justificativa técnica. Aí ele pede outro relatório, mais um relatório, outro relatório. Eu, pessoalmente, vivi essa situação, onde eu fiz uma cirurgia numa paciente minha, onde nós fizemos uma osteossíntese do tornozelo, colocamos alguns parafusos no tornozelo. E meses após a consolidação da fratura, eu pedi autorização para a retirada dos parafusos, já que eles não poderiam permanecer no tornozelo da paciente. E eu fui obrigado a fazer 3 relatórios para solicitar a retirada do material. E pasmem, os 3 foram negados. E em quanto tempo esses três relatórios? Isso levou mais ou menos um mês e meio. Esse caso terminou recorrendo ao judiciário, obtendo uma liminar, e dessa forma a cirurgia foi realizada. Então, eu acho que isso é uma vergonha, isso não haveria necessidade de estar acontecendo. Mas é por isso que estão acontecendo 500 liminares por mês. Agora, aquela ampliação no rol de procedimentos feita pela ANS, a Agência Nacional de Saúde, melhorou alguma coisa nesse sentido? Eu lhe diria que melhorou, mas ainda temos um grande contingente de planos que são anteriores à legislação de 99. E, portanto, esses planos, em tese, não estariam cobertos pelo novo rol da ANS. Mas o judiciário entende que nessa relação consumerista, uma relação de consumo, sim, e por necessidade da saúde, pelo bem maior da vida, sim, esses planos, mesmo os anteriores a 99, têm direito, sim, aos procedimentos médicos mais novos. Do contrário, você, com o passar dos anos, um plano muito antigo, você terminaria não tendo cobertura para mais nada, já que a medicina vai se desenvolvendo, vai alterando seus procedimentos, e o plano alegaria que não, que seu plano é de 1970, e você, por exemplo, teria que tratar todas as suas doenças atuais
conforme se tratava em 1970, o que evidentemente é um absurdo completo. Agora, o senhor é integrante da Comissão Estadual de Honorários Médicos. Há pouco o senhor falou sobre a tabela SUS. E qual a situação hoje da tabela, de uma forma geral, dos planos de saúde? Só uma pequena correção, eu fiz parte da Comissão Estadual de Honorários e hoje não faço mais parte. Mas hoje nós temos a CBHPM, que é uma tabela de preços moderna, uma tabela de preços que em poucos anos já sofreu 6 atualizações, 6 edições dessa tabela, e eu diria que hoje ela contempla a maior parte, ou praticamente quase todos os procedimentos médicos mais modernos. O problema está de que nem toda ela está incorporada aos planos de saúde. E, portanto, alguns procedimentos previstos na CBHPM terminam não sofrendo cobertura do seu plano de saúde. E muitas vezes você é obrigado a recorrer ao judiciário para forçar uma aceitação de algo que me parece ser muito fácil. Em termos de valores, a tabela é boa? Não, a tabela não é boa, mas nós entendemos de que ela é o que é possível de se praticar hoje. Acho que o médico que salva uma vida, que tem uma vida nas mãos no momento em que pratica um ato cirúrgico, no momento em que está, por exemplo, numa cirurgia cardíaca aberta, está com o coração do paciente na mão, deveria estar sendo muito bem remunerado por esse ato. Isso é muito diferente de se sentar em qualquer outro lugar, numa mesa, e se fazer um desenho, se fazer um projeto, se fazer qualquer outra coisa que se faça. É uma vida humana e está sob responsabilidade desse profissional. Quanto vale essa vida? Não tem preço. E se tentar dessa forma valorar isso pelo valor mais baixo, não acho que isso seja um bom propósito. O repórter da Band Bahia, Cristiano Gobi, tem também uma pergunta para o senhor. Boa noite. O senhor acredita que a superlotação nos hospitais de referência das capitais tem mais a ver com a falta de unidades no interior ou com a escassez de postos de saúde que deveriam prestar uma atenção de saúde básica à população? Olha, essa questão das emergências, essa questão das lotações dos hospitais, elas não têm uma nem duas explicações. Tá? Ela tem uma série de fatores que envolvem essa sistemática de atendimento. Então, nós temos um fator que é o fator cultural, onde uma parte da população termina por dificuldade de agendamento de consulta, procurando as emergências dos hospitais para casos que não são de emergência. E isso termina dificultando a entrada dos pacientes que realmente precisam do atendimento de emergência. Segundo, nós temos a situação da falta de investimento dos hospitais nesses setores. Os hospitais, historicamente, como tem uma tabela de preços muito baixa, terminam não tendo resultado financeiro e, sem esse resultado financeiro, não reinveste na sua estrutura, o que faz com que eles terminem tendo estruturas de disponibilização de leitos de 10, 15, 20 anos atrás. A população cresceu, o número de usuários cresceu e o hospital continuou tendo aquela mesma quantidade de leitos que tinha há 20 anos. Isso termina fazendo com que haja uma incrível lotação nos setores de emergência. Idem no que diz respeito à falta de estrutura no interior do Estado. As unidades do interior têm baixa complexidade, o que termina obrigando a que uma parte da demanda sobrecarregue ainda mais os hospitais da capital, que têm essa alta complexidade. Também a questão dos postos de saúde, que foi citada, os postos de saúde com baixo nível de estrutura terminam encaminhando para os hospitais casos que provavelmente eles teriam capacidade de resolver num pequeno posto. A somatória desse conjunto é o que termina levando a essa situação de lotação das emergências, de indisponibilidade de leitos. Agora, falando ainda na falta ou escassez de leitos, aqui em Salvador mais especificamente, por vezes acontece uma situação que parece esdrúxula para quem é paciente, para quem é conveniado a um plano de saúde. A pessoa sofre um acidente, é socorrido por uma ambulância e chega na porta de um hospital, como aconteceu com uma conhecida minha no ano passado, passou por 4 hospitais aqui de Salvador e nenhum tinha leito sequer para fazer um exame, uma tomografia, um raio-x, enfim, porque ela tinha sido atropelada. Por que é que isso acontece? Qual é o problema desse atendimento, do primeiro atendimento de um exame, por exemplo, para quem já teve o primeiro atendimento dentro de uma ambulância? Olha, muitas vezes você é direcionado a um hospital e esse hospital tem uma equipe de emergência que detecta a necessidade de um exame. Eu diria que a primeira dificuldade é conseguir chegar a esse hospital e ser atendido por essa equipe. Aí nós vamos passar por uma série de barreiras burocráticas, onde nós vamos ter planos de saúde que exigem apresentação de carteira, nós vamos ter plano de saúde que vai exigir identificação biométrica, vai ter que botar o dedinho antes de fazer o atendimento. Nós vamos ter uma série de situações que vão ter que ser atendidas. Do contrário, esse atendimento que foi prestado não vai ser pago ao hospital. Essa é a regra contratual das operadoras de plano de saúde. Depois, uma vez que você esteja dentro da unidade,
Você vai, se a equipe médica solicita um determinado exame de maior complexidade, você vai ter que realizar esse exame. E aí você vai precisar ter a disponibilidade do equipamento. E aí já passa por uma segunda etapa. Essa etapa eu nem diria que é das mais difíceis, porque normalmente você reagenda algum exame marcado para colocar as urgências, o que gera uma insatisfação do usuário que está agendado. Tá? Ele termina esperando 1, 2, 3 horas. Ah, mas não é possível, eu marquei para as 9 horas, já são meio-dia. Mas você teve alguns casos que foram de emergência que precisaram passar na frente. E às vezes a população não aceita isso de uma forma muito pacífica. Então, a soma de todos esses fatores termina gerando essa dificuldade de você ter que passar por 1, 2, 3, 4 hospitais, ou ficar no primeiro e ter que aguardar 10 horas, 12 horas, 24 horas para fazer o primeiro atendimento. Vamos saber no próximo bloco, será que os hospitais particulares estão em crise? O Entrevista Coletiva volta em instantes. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva. O meu convidado de hoje é o presidente da Associação de Hospitais do Estado, doutor Marcelo Brito. Os hospitais particulares estão ou não em crise? Sim, Silvana, nós estamos vivendo sim um período de crise. Esse período já se arrasta 3 ou 4 anos e ele tem como causa principal o que nós chamamos de pilares da crise. O pilar da crise de saúde ele tem algumas vertentes. A primeira delas diz respeito à falta de reajuste dos planos de saúde. Não é possível que o usuário, o telespectador que está me assistindo, todo ano ele sabe que vai sofrer o reajuste do seu plano. 7%, 8%, 11%. E ele não sabe de que esse reajuste não é repassado aos hospitais, às clínicas, aos médicos, nem aos laboratórios. E ele precisa começar a cobrar do seu plano de por que ele tem esse reajuste e esse reajuste não é repassado ao seu médico. Isso dificulta o acesso dele ao hospital e ao médico de sua escolha. Segunda situação que nós vivemos é a falta de linhas de crédito. Até que o governador Jacques Wagner disponibilizou o Desembaía para justamente nos ajudar a ter linhas de crédito para reformar essas mesmas emergências que estão lotadas, aumentar o número de leitos disponíveis. Essas linhas, elas também facilitam a compra de equipamentos? Sim, tudo isso. Isso está dentro de todo o planejamento. O problema é que você termina não disponibilizando uma linha de crédito para a saúde. Saúde nunca foi considerado um grande negócio. Você raramente encontra investidores privados colocando recursos em hospitais. Eles botam recursos em energia eólica, botam recurso em montadoras de carro, fazem o que quiserem, mas hospital não é considerado um grande negócio para eles, eles não botam dinheiro nesse negócio. Mas essa linha que saiu recentemente do BNDES para Santas Casas, para hospitais e entidades filantrópicas, acho que são 2 milhões de reais, aliás, a ampliação. Foi um ajuste num protocolo que subiu a linha de crédito de 2 milhões para 2,5 milhões. Isso melhora a situação dos privados? Em tese deveria melhorar, mas qual é a dificuldade? Para que o BNDES, o Desembaía, qualquer banco estatal possa emprestar dinheiro a essas instituições, elas primeiro precisam estar de posse de todas as suas certidões negativas. Como ela já vem de um período de crise anterior, ela termina não tendo essa certidão negativa para apresentar e sem a certidão negativa não sai o recurso. Aí nós encontramos aquela célebre história de cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ele precisa do recurso para poder fazer sua reforma, para regularizar a sua posição fiscal. Mas ele termina não tendo esse recurso, porque como não tem um recurso para regularizar o fiscal, ele não consegue tomar e aí ele voltou e fica rodando dentro de um círculo sem fim. E a questão da carga tributária? A carga tributária é o terceiro grande pilar da crise. A carga tributária, os hospitais eles pagam hoje, eu uso uma figura de retórica, isso, mesma carga tributária de uma empresa de recarga de tona e nada contra as empresas de recarga de tona. Elas precisam existir, mas a nível de necessidade de um hospital é um e de empresas de recarga de tona é outro. Mas a carga tributária é a mesma. Ora, nós acabamos de viver uma situação de crise no Brasil. Nós tivemos redução de impostos para linha branca, geladeira, fogão, liquidificador. Nós tivemos agora redução de carga tributária para montadora de automóvel. Nós não conseguimos andar em Salvador por causa dos engarrafamentos. No entanto, se baixa o preço do carro para que a pessoa compre outro carro. Nós terminamos enfrentando redução de impostos para construção civil, cimento, tintas. Nada disso. Tudo é importante, eu não estou negando a importância. Mas eu não vi uma única pessoa defender a redução da carga tributária para a saúde.
Aquela mesma saúde que nós raramente nos lembramos, mas quando nos lembramos é grave. É um parente que está precisando de um atendimento, é nós próprios que estamos precisando de um atendimento, e aí reclamamos porque o hospital está lotado, o médico só consegue marcar para daqui a 2 meses. Ora, mas se eu não consigo ter linha de crédito, se eu tenho uma alta carga tributária e eu ainda não tenho um reajuste do plano de saúde, como é que eu vou ampliar meu atendimento? Não vou conseguir fazer isso. E aí deságua de novo no problema que nós estamos aqui. Lotação das emergências, não tem disponibilidade de leito, passeia por 4 hospitais e não consegue atendimento, termina passando 10, 12, 14 horas esperando atendimento numa grande emergência. E no finalzinho desse bate-papo com o presidente da Associação dos Hospitais aqui da Bahia, a triagem nas unidades hospitalares e a humanização do atendimento à saúde. O Entrevista Coletiva volta já já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o presidente da Associação dos Hospitais do Estado, Dr. Marcelo Brito. Dr. Marcelo, a lei de triagem, que tem quase 4 anos, ela funciona bem nos hospitais privados? Sim, ela funciona direito. Na verdade, antes até mesmo do advento da lei, os hospitais já aplicavam essa regra. Tá? Todas as grandes emergências, pelo afluxo de pessoas que procuram, terminam aplicando alguns protocolos de atendimento. O mais comum dele é o chamado protocolo de Manchester, onde você dá uma cor para cada paciente que chega ao hospital. E essa cor determina a urgência do atendimento. Tá? O maior dos problemas de uma emergência seria um paciente chegar no momento de parada cardiorrespiratória. Bom, esse paciente não vai ser perguntado sequer o nome dele. Ele vai entrar pela emergência direto e esse atendimento é dado de forma absolutamente imediata. Claro que se a pessoa chega com uma gripe, ela com certeza vai ter que esperar um pouco mais do que quem chega por força de um acidente de veículo. E assim você vai criando as estruturas para fazerem um atendimento baseado na urgência. Por isso a queixa de alguns pacientes dizendo, mas eu cheguei primeiro. Sim, mas independente de se chegar primeiro, você tem que atender a maior urgência. Esse é o único caso, inclusive, excetuado da lei do atendimento de prioridade de idosos e de crianças. Tá claro que, nesse caso, um idoso ou mesmo uma criança, mesmo de colo, vai ter que esperar se chegar um caso de maior gravidade na frente. A própria lei excetua isso. O apresentador do Brasil Urgente, o Zé Bueno, tem uma pergunta para o senhor bem específica sobre a classe médica. Boa noite. Os secretários de saúde do estado e também dos municípios da Bahia falam que é muito difícil contratar médico no estado. Isso é verdade mesmo? E se for, como resolver esse problema? É verdade. Há uma grande dificuldade em se contratar médico, principalmente quando você vai mais para o interior do estado, onde nós temos uma Salvador relativamente bem atendida, há alguma dificuldade em algumas especialidades, em outra até excesso, mas quando você vai para o interior do estado, aí a escassez é completa. Você termina não tendo médicos residentes nos sertões da Bahia, onde lá você teria uma grande dificuldade. Mas aqui vai valer uma regra de mercado. Onde você tem dificuldade de mão de obra, você teria que aumentar a remuneração para atrair a mão de obra para aquela região. Há uma multinacional que, por exemplo, contrata seus executivos, terminam pagando salários elevadíssimos a esses executivos, porque exigem que eles viajem a todo minuto, terminam morando longe da família, moram às vezes em outros países e, portanto, vão ter que remunerar isso de forma condizente com a necessidade e o serviço desempenhado. Há uma corrente que diz que esse é o momento da humanização da medicina. A gente tem muita tecnologia, muitos exames, mas ainda existem médicos que não tocam sequer o paciente. Qual a avaliação que o senhor faz desse quadro que a gente vivencia hoje? Olha, esse quadro da perda do contato, da relação médico-paciente, ela precisa ser resgatada. E eu diria que a conjuntura econômica que nós vivemos hoje, de relação de mercado com a operadora, não permite que isso aconteça. O que nós temos hoje é uma massificação, é uma necessidade de pressa. Eu quero chegar no hospital, eu quero ser atendido rápido, e isso faz com que a equipe médica termine se desdobrando e pedindo, às vezes, até exames que não são necessários, justamente porque ela termina não tendo tempo para examinar adequadamente, com a curação que é necessária, cada um dos pacientes. Mas eu diria que essa é uma necessidade que nós vamos ter que resgatar. Não sei ainda de que forma vamos fazer isso, mas há necessidade de se chegar a isso. Os poucos profissionais que terminam tendo esse cuidado, levando até 1 hora para atender um paciente,
terminam não atendendo isso por plano de saúde, pois eles vão terminar recebendo R$ 35 a hora, não vão conseguir sequer pagar a secretária que marcou essa consulta. Doutor Marcelo, muito obrigado. Uma boa noite para o senhor. E eu que agradeço a você, Silvana, agradeço a você, ouvinte. Boa noite a todos. Para você, uma boa noite, uma boa semana. E a gente se encontra no domingo em mais uma entrevista coletiva.